Vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira, que será marcado, é claro, por ser dia de Vasco da Gama. Às 6h10 da tarde, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, o Vasco enfrenta a equipe do Nova Iguaçu pela quinta rodada deste campeonato carioca. E é claro, aqui neste Acorda Vascão, você verá tudo até o momento que tem para trazer sobre essa partida, desde escalação até a chegada do elenco a Uberlândia na tarde de ontem, uma chegada feita inclusive em muita festa por parte dos torcedores vascaínos, locais que lotaram o hotel esperando os jogadores cruzmaltinos, e também falar sobre muitas outras informações, pois foi uma terça-feira agitada que, é claro, automaticamente resvala nesta quarta. Ontem, tivemos a entrevista coletiva de Alexandre Matos, revelando algumas situações importantes, como, por exemplo, a vinda de peças de reposição para a saída de Paulinho após a lesão ser confirmada do meio-campo. Falou também sobre a situação do volante Gustavo Coediar e a porta aberta nesse momento para um atleta, caso ele consiga chegar a um acordo com o Al-Shabaab para a sua transferência. Falou também sobre a chegada de Juan Esforça, que está por detalhes para ser anunciada, inclusive Juan mesmo, que entrou em campo ontem com a seleção da Argentina pelo pré-olímpico. Então, um dia muito agitado ontem e com uma quarta-feira que promete muito. E tudo isso você verá aqui neste vídeo. Porém, antes de começar aqui, torcedor vascaíno, rapidinho, como sempre fazemos aqui no nosso canal, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso ainda não nos conheça, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde, por volta das 3, 4 horas, e o Boa Noite Gigante sempre também na parte da noite. Então, contamos muito com você, contamos muito com a sua presença nesse dia 31 de janeiro, que ficará muito marcado por esse Vasco e Nova Iguaçu que estará acontecendo às 6h10 da noite. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Começar aqui primeiramente este Acorda Vascão, falando com vocês sobre o mercado, pois temos algumas informações importantes para trazer a vocês nesse momento. O Vasco conta como titular Léo Jardim. Além disso, o Kehler, goleiro, que vestiu a camisa do Inter nestas últimas temporadas, também chega ao Vasco da Gama para compor o elenco. Um atleta que vem emprestado do Clube Gaúcho até o final de 2024. E além também do Kehler, o Vasco conta com o goleiro Raus para ser a terceira opção de Ramon Dias para esta temporada de 2024. Além desses 3 goleiros, o Vasco também contava com uma opção para o banco de reservas, o goleiro Alexander, que chegou a fazer parte do elenco profissional há muito tempo. Ele foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, daquele elenco, lembra, lá do ano de 2018, formado por Lucas Santos, Caio Lopes, Bruno Gomes, Thales Magno. O Alexander é um dos remanescentes desse grupo, foi vice-campeão da Copa São Paulo, acabou não conseguindo ter uma boa continuidade no profissional. O ano passado foi emprestado, chegou a disputar algumas partidas na Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Avaí, retornou de empréstimo e vai novamente, retorna não, porém vai agora a um outro clube também por empréstimo. Ele vestirá a camisa nessa temporada de 2024, vestirá a camisa do Ipiranga de Erechim, Ipiranga do Rio Grande do Sul. O jogador será emprestado, um atleta de 24 anos de idade, será emprestado até o final da temporada. Ontem ele foi aprovado nos exames médicos e assinou o contrato com o Ipiranga de Erechim. O jogador aí que tem contrato com o Cruzmaltino até setembro de 2025 e nesse momento não será utilizado pelo Vasco da Gama na equipe de Ramon Dias. Então o Vasco contará com o Léo Jardim como primeira opção, Kehler como segunda opção e Raus como a terceira opção. Já que estamos falando aqui, sobre alguns atletas que têm total relação com o Vasco da Gama, informação até importante e legal, principalmente, trazer a vocês, é sobre Caio Tenório. Lembra do Caio Tenório, lateral direito com passagens aqui pelo Vasco? O Caio, nesse momento, é o líder em desarmes por jogo no Campeonato Carioca. Vem tendo uma taxa média de desarmes aí absurda. Uma média de 9 desarmes por jogo. É a média do lateral direito Caio Tenório, um atleta que não pertence mais ao Vasco. Hoje tem seu passe ligado ao Nova Iguaçu e vem sendo um dos grandes destaques aí desse Campeonato Carioca na posição de lateral direito, de olho nele, Um jogador que sempre foi muito bem, eu pelo menos penso assim,
Quando era necessário, o Caio Tenório entrava bem nas partidas, mas num Vasco muito confuso, um Vasco cheio de problemas financeiros, um Vasco que dentro de campo não conseguia se encontrar com os atletas, né, já formados, quem dirá com as categorias de base. O Caio, nesse momento, respira novos ares e vem conseguindo se destacar com a camisa do Nova Iguaçu. E só para fechar essa parte de vascaínos longe do Vasco da Gama, né? Ontem o Felipe Bastos ainda não foi anunciado, mas foi contratado pelo Amazonas, clube que irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história. Ele fez exames médicos ontem, terça-feira, dia 30, foi aprovado nos exames médicos e com os seus 33 anos de idade, após passar por Avaí nesta última temporada, fechará com o clube de Manaus para 2024. Então desejamos sortes aí ao Alexander, lá no Ipiranga, desejamos sortes ao Caio Tenório neste campeonato de 2024 com a camisa do Nova Iguaçu. E também, é claro, desejamos sortes aí ao Felipe Bastos disputando a Série B do Campeonato Brasileiro com o Amazonas. E se nós desejamos sortes para os crias, né? Alguns crias, outros não. Ramon Dias desejou força a Paulinho Paula. Na tarde de ontem, terça-feira, o Ramon Dias, além, né, de já termos visto posicionamentos de atletas e do próprio Emiliano nesses últimos dias, ontem foi a vez de Ramon, e através das redes sociais, manifestar aí força a Paulinho, dizendo assim: força amigo, te veremos, estaremos te esperando melhor. Dizendo aqui em espanhol, né, em castelhano, força amigo, te vamos estar esperando, ou seja, vamos estar te esperando. Paulinho, que infelizmente sofreu uma lesão muito grave e desfalcará o Vasco aí num tempo de 8 a 10 meses. Ontem, o treino que aconteceu em Brasília, o Vasco treinou após enfrentar o Bangu no último domingo, tanto na segunda quanto na terça-feira, no CT do Brasiliense. Um treino, como a gente inclusive chegou a trazer a vocês no Boa Noite Gigante ontem, foi muito marcado pela troca muito legal que teve entre 3 atletas vascaínos e um grupo de mais ou menos 20 torcedores que esperavam o treino ser finalizado no CT do Brasiliense. Maicon, Medel e Léo fizeram questão de, assim que o treino acabou, ir ali até a porta do CT para ter esse momento de troca com os torcedores vascaínos. Foram 2 atividades completamente fechadas, tanto para a imprensa quanto para o público. Então, nesse pequeno momento aí após a atividade, Léo, Medel e Maicon fizeram questão de ter esse momento com os torcedores Cruz Maltinos. Além também, é claro, do treino que aconteceu, desse momento após a partida do grupo, porém desses 3 atletas com um grupo de torcedores, foi também marcado a tarde de ontem por uma linda festa de torcedores vascaínos em Uberlândia. O Vasco, logo após treinar pela parte da manhã em Brasília, pegou um voo em direção a Uberlândia e, assim que chegou ao hotel, foi recepcionado por uma linda festa de torcedores vascaínos, como está aparecendo aí, inclusive na imagem a vocês. Torcedores vascaínos que não veem o Vasco da Gama há muito tempo, poderão ter essa oportunidade de reencontrar com o torcedor mineiro em Uberlândia. A chegada do ônibus foi realmente muito festejada pelos torcedores que estavam no local. Sobre essa partida de hoje, após os treinos de Paulinho ser confirmado, o Vasco meio que ligou um alerta interno e entendeu que é melhor poupar alguns atletas nessas primeiras partidas do ano, até porque, assim como foi contra a equipe do Bangu no Mané Garrincha, será hoje também um jogo muito pesado contra o Nova Iguaçu, um gramado não tão bom no Parque do Sabiá, contra o Nova Iguaçu, que é uma equipe forte fisicamente, uma equipe que já vem se preparando para o Campeonato Carioca há bastante tempo, então vai impor o seu ritmo de jogo, um jogo que pode causar novas lesões ao elenco do Vasco da Gama. Para não ter uma perca tão grande como foi a de Paulinho para o restante da temporada, o Vasco deve mesclar aí alguns titulares com algumas reservas nessa tarde de hoje. Léo Jardim deve ir sim para o gol, porém algumas mudanças já devem ser vistas no sistema defensivo. Ao invés de Rojas na lateral direita, a gente pode ver a presença do Paulo Henrique nessa tarde de hoje. Maicon, Léo e Julião devem formar o sistema defensivo, no caso Piton sendo poupado para a entrada de Julião e Medel sendo poupado para a entrada do Maicon. Além também, é claro, do João Vitor também ser poupado para a entrada do Léo. Uma trinca de volantes compostas por Zé Gabriel, De Luca e Prachedes, ou seja, não deveremos ver Paier como titular nessa tarde de hoje contra o Nova Iguaçu. E uma trinca ofensiva composta por Rossi, Davi e Ryan, o David, melhor dizendo, né? E Ryan Verde também deve ser poupado nessa tarde de hoje em Uberlândia. Então o Vasco deve ir com algumas alterações, é claro, só teremos mais noção de como o Vasco vai a campo nessas próximas horas, com as informações que irão chegar. Porém, um alerta dentro do Vasco da Gama foi ligado devido à lesão de Paulinho, e o Vasco, é claro, né, sabendo do ano que terá pela frente, um ano importante, deve poupar alguns atletas para não perder mais jogadores para o restante de 2024.
2024. E se o Vasco hoje enfrentará a equipe do Nova Iguaçu no Parque do Sabiá, em Uberlândia, no dia 8 de fevereiro, ou seja, né, no próximo domingo, sem ser esse que virá pela frente o outro, o Vasco da Gama enfrentará a equipe do Audax, ou melhor, domingo não, na quinta-feira, na Arena da Amazônia. Ou seja, sem ser amanhã, na outra quinta, Vasco e Audax se enfrentam na Arena da Amazônia. E olha, vascaíno, expectativa gigante para essa partida. Até o momento, cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos para o jogo. Então, expectativa aí de casa cheia na Arena da Amazônia. Expectativa que o Vasco jogue, né, contra o Audax, de fato, como mandante do jogo, com o torcedor vascaíno fazendo uma linda festa dentro da Arena da Amazônia. Ficar ligado, ficar de olho. O Vascão aí realmente marcando presença de norte a sul deste Brasil. E além da terça-feira, né, ter sido marcada por tudo isso envolvendo festa e torcedor vascaíno recebendo o elenco no hotel, também marcada, né, por um dia de treinos no CT do Brasiliense em Brasília. Foi uma terça-feira marcada também pela entrevista de Alexandre Matos. Ontem rolou o sorteio na sede da CBF aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e após o sorteio, o diretor executivo do Vasco da Gama deu algumas palavras sobre o futuro do clube. Mas palavras, por exemplo, como se tratando da reposição de Paulinho Paula, né? Ele foi perguntado, no caso do Alexandre Matos, se viria algum atleta para repor a saída do meio-campo, camisa 18, vascaíno, um dos principais jogadores desse atual elenco. O Alexandre Matos confirmou que está sim à procura no mercado de atletas, porém com calma, cautela e fazendo tudo dentro do planejamento. Outro ponto também muito tocado por Alexandre Matos durante as perguntas feitas na sede da CBF foi sobre Gustavo Coedjá. E o Alexandre Matos não teve vergonha nenhuma de falar, inclusive confirmou, né, que de fato chegou a um acordo com Gustavo Coedjá para a sua chegada ao Cruz Maltino. Ele de fato deixou muito bem claro e evidenciou que Coedjá não vestiu a camisa do Vasco da Gama por detalhes. Coedjá estava acertado, tempo de contrato, valores salariais, luvas. A empresa norte-americana, né, recebeu o aval, deu aval, melhor dizendo, ao Vasco da Gama para a sua chegada. Porém, os árabes não liberaram Gustavo Coedjá para vestir a camisa do Cruz Maltino. Valor inegociável, de acordo com palavras do próprio Alexandre Matos. Os árabes não queriam liberar Gustavo Coedjá. E até abrindo aqui um parêntese, antes da gente prosseguir com o vídeo e falar sobre outros assuntos, é muito importante a gente ver isso a vocês e trazer isso a vocês, e a partir desse momento, melhor dizendo, ver isso, né? Que a empresa norte-americana não é de toda essa filosofia de que jogadores com idade mais avançadas apenas não chegarão e apenas jogadores jovens, né, virão à colina histórica. Porque olha, vascaíno, o Vasco tinha, né, negociações com o Gustavo Coedjá, jogador de 30 anos de idade, um atleta que o vascaíno ficou na dúvida se a empresa norte-americana iria liberar ou não. E liberou. O próprio Alexandre Matos confirmou em entrevista à ESPN que a empresa norte-americana aprovou o nome de Gustavo Coedjá para a chegada ao Vasco na temporada de 2024, inclusive mediante um investimento. A empresa norte-americana iria dar aí um aporte financeiro ao Vasco para que a contratação de Gustavo Coedjá fosse feita pelo Gigante da Colina. Ou seja, é bom para nós, a partir dessas falas de Alexandre Matos, entendermos melhor qual é o projeto Vasco da Gama e principalmente qual é a ideia da empresa norte-americana para o Vasco. Essa falácia, né, de que a empresa norte-americana só quer jogadores jovens para revender no futuro é de fato uma falácia, porque o Vasco contratou no meio do ano passado Paulinho, que é um jogador que não tem poder de revenda, 20 e poucos anos, quase 28, salvo engano, Payet com 35, Medel com 35, Verratti com 34, Coedjá com 31. O Vasco da Gama hoje não compra apenas atletas com poder de revenda vascaíno. O Vasco hoje também contrata jogadores experientes e o Coedjá era mais um desses casos. Não veio porque realmente o Al-Shabaab não quis, senão nesse momento estaria tendo você ter o Moacir Barbosa já treinando com o elenco. Então é bom para a gente ir eliminando essas ideias que são criadas na mente do torcedor, de que a 777 só vai investir em jogadores jovens, de que a 777 só quer colocar dinheiro dentro do Vasco para depois retirar com venda de jogadores. Não é bem assim, e a situação de Gustavo Coedjá se prova ainda mais. A situação, né, essa novela aí de que o Vasco, melhor dizendo, essa novela que o Vasco só contrata jogadores jovens, com essa negociação que rolou de fato entre Vasco e o Matos confirmou, comprova ainda mais que é tudo uma falácia. Porém, o Vasco vai contratar jogadores com poder de revenda, e o Alexandre Matos falou isso, inclusive, né, na tarde de ontem, por exemplo, sobre Sforza. O Alexandre Matos confirmou e disse assim: no futebol as coisas mudam a todo momento, mas existe sim essa possibilidade real do Sforza vir. Estamos em tratativas finais para anunciar esse jogador. Então está muito próximo de Juan Sforza ser anunciado como novo reforço do Vasco da Gama. Ontem, inclusive, o atleta entrou em campo com a seleção da Argentina pela terceira partida do pré-olímpico. A seleção da Argentina passou o carro em cima do Chile, uma goleada aí, salvo engano, pelo placar de 5-0 no pré-olímpico sub-23.
realmente demonstrando o porquê da Argentina hoje ser a grande campeã mundial. Foi de fato uma goleada pelo placar de 5-0. O Sforza, novo reforço do Vasco da Gama, que é o camisa 13 da seleção da Argentina, viveu altos e baixos durante essa partida. Ele começou no banco de reservas, porém aos 17 minutos, ainda do primeiro tempo, ele entrou em campo. O Mascherano, que é inclusive o treinador da seleção das categorias de base da Argentina. Então, Sforza começou no banco, aos 17 minutos entrou, a partida ainda estava 0-0. Quando o Sforza entrou, tudo se abriu e a Argentina começou a fazer vários gols e chegou aí ao placar de 5-0. Inclusive, né, no final da partida, por volta aí dos 25 minutos da segunda etapa, Thiago Almada, que era o capitão da seleção da Argentina, saiu e o Sforza herdou a braçadeira de capitão da seleção da Argentina. Então é bom, nesse momento, para a gente ter uma noção de quem é esse novo reforço do Vasco. Não estamos falando sobre qualquer jogador. Foi como o próprio Ramon disse, né, na entrevista coletiva após a partida contra o Madureira. Ele falou sobre Sforza ao ser perguntado e deixou bem claro, é um jogador jovem, mas muito experiente. Um jogador que tem mais de 100 jogos, sua camisa do Newell's Old Boys, do futebol argentino, um jogador que vestiu a braçadeira de capitão do Newell's Old Boys na última temporada e ontem, com, né, a camisa da seleção do seu país, a atual campeã mundial, ele também vestiu a braçadeira de capitão. Então não é qualquer jogador que chegará ao Vasco da Gama nesses próximos dias. Apenas para uso de comparação, na seleção brasileira o capitão é o Andrei, e quem veste a braçadeira de capitão quando o Andrei não está é o Marlon Gomes. Não sei se vocês conseguiram perceber isso, caso estejam acompanhando aí as partidas da seleção brasileira sub-23. Andrei é o capitão. Quando o Andrei sai, a braçadeira imediatamente vai para o braço de Marlon Gomes. Então, é assim na Argentina. Thiago Almada é o capitão, mas se ele sair, o segundo capitão da equipe, o segundo líder é Juan Sforza. Então realmente está confirmado, esse grande jogador chegará ao Vasco da Gama, um atleta que tem moral nesse momento no futebol argentino, em torno de 25 milhões de reais pagos por ele, e o Vasco ainda dá aí ao Newell's Old Boys uma mais-valia de 20% com relação a uma venda futura. Sobre aí esse jogador rapidamente, só para fechar aqui, né, essa parte do vídeo falando sobre esse novo reforço do Vasco, com esse Sforza ele atua de fato como primeiro volante, inclusive na partida de ontem da seleção da Argentina pelo pré-olímpico contra o Chile, o Sforza pouco apareceu. Por quê? Porque a Argentina venceu pelo placar de 5-0. Eu tô vendo muitos torcedores vascaínos nas redes sociais reclamando que o Sforza não jogou bola. Torcedor, a gente tá falando de um primeiro volante atuando numa equipe que goleou. Ou seja, que pouco foi acionado. Um jogador que teve pouca participação e quando participou foi muito bem, não comprometeu em nenhum momento e defensivamente foi muito sólido. Então, um jogador importante, um jogador grande, um jogador forte, um jogador que gosta de atuar como essa posição de primeiro volante, inclusive mais pelo lado direito do campo. Porém, Enzi, né, que foi o técnico do Newell's Old Boys nessa última temporada, acabou colocando ele mais de uma forma centralizada, onde ele pegou gosto, né, de jogar como esse camisa 5, como esse primeiro volante. Informações é que ele tem essa polivalência, pode atuar como segundo, como primeiro, ou seja, pode atuar tanto defendendo, como também tendo essa qualidade de armar. E Hernan Cabreira, que é um dos principais setoristas do Newell's Old Boys lá na Argentina, ele disse assim, ó, sobre Juan Sforza. Ano passado, Gabriel Enzi utilizou como volante central. Bom equilíbrio e personalidade, além da juventude, saída de bola e bom passe. Capitão das categorias de base da seleção e também do Nils. Voz comando, boa localização dentro do campo de jogo. Então é esse o jogador aí que desembarcará na colina histórica após o término do pré-olímpico. Juan Sforza, um baita de um nome que chega à nossa colina histórica. E olha, Vascão, para fechar de vez aqui este Acorda Vascão, com vocês falar sobre duas informações. A primeira, lembra do Rodrigo Villagra, atleta do Talleres, que foi mencionado aqui algumas vezes em alguns dos nossos vídeos. Então, Villagra está por detalhes de vestir a camisa do River Plate nesta temporada de 2024. Informações ontem de jornalista Germán Gracia Grova é que Talleres e River alcançaram um acordo de palavra pela transferência de Villagra. Houve uma reunião aí do presidente Andrés Fassi do Talleres e de Brito, presidente do River Plate, que nesse momento, né, acabou chegando a esse acordo verbal, um contrato que será assinado por Rodrigo Villagra com o River Plate por exatamente 4 anos. Tudo aí nessas próximas horas estará sendo posto em papel para logo em seguida ser assinado por Rodrigo Villagra, River Plate e Talleres de Córdoba. Além disso também, né, a gente já trouxe informação se Villagra vestirá a camisa do River na próxima temporada, ou melhor, nessa temporada. Luciano Rodrigues vestirá a camisa do Feyenoord, muito provavelmente do futebol holandês. O clube holandês colocou na mesa do Liverpool do Uruguai 54 milhões de reais, com metas que podem fazer com que o valor chegue aos 75 milhões. Agradou muito o Liverpool do Uruguai, a expectativa que de fato Lúcio Rodrigues venha a ser vendido ao clube uruguai. Então, vascaíno, muitas informações, um Acorda Vascão movimentadíssimo logo na manhã desta quarta-feira. Vocês retornaremos aí na parte da tarde de hoje
Acredito eu que um pouquinho mais cedo, pôde jogar às 6h10. E, claro, contamos aí com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, hein? Se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.